Ó, as empresas que eu trabalhei foi a SKF do Brasil, ainda na área de recursos humanos, é a minha área, pela minha formação em administração de empresa, uma área que eu escolhi e também tenho uma paixão enorme é recursos humanos, né? Então, na SKF, é uma empresa de rolamentos, igual o Grupo Schaeffler aqui em Sorocaba, eu tive a oportunidade de trabalhar lá. Outra empresa muito boa, eu posso dizer, a melhor empresa que eu trabalhei é a Oxiteno do Brasil, empresa derivada de petróleo. Fantástica essa empresa aqui, né? É outra empresa, outra entidade aqui, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas. Essa aqui foi a que eu fiquei mais tempo, 13 anos eu fiquei lá, né? Aí eu acabei fazendo acordo para ficar definitivamente em Sorocaba, porque nesse período, quando me mudei para Sorocaba, eu ainda viajei quase 13 anos. Faltaram um mesinho para completar 13 anos. Foi quando eu fiz acordo para ficar definitivamente na cidade de Sorocaba. Tenho aqui também o Grupo Schaeffler, onde começa a minha história, né, no chão de fábrica, onde eu tive a oportunidade de ser treinado e treinar na área de melhoria contínua, Kaizen 5S, e a simbiose, né, que eu tive também uma passagem lá, onde eu me certifiquei como coordenador de melhoria contínua. Muitos trabalhos também interessantes, muito aprendizado também. Senac e COP são duas entidades da educação, onde eu tenho a oportunidade até hoje de dar treinamento. E, por fim, a minha área, a minha empresa aqui, Semente Consultoria e Treinamento, onde ela já tem por volta de quase 15 anos de mercado, né? E a gente está aí nessa luta aí de um trabalho elevando o conhecimento e desenvolvendo pessoas. Então, o slogan da minha empresa é brotando conhecimento em sua vida. Por isso que é uma semente, né? Então, é um slogan que eu achei muito interessante, porque a gente nasce, se desenvolve, cresce e se estabelece. É como se fosse uma planta mesmo. E a semente é isso, né? Dando oportunidade para as pessoas que chegam crescerem e se desenvolverem. Tá ok? Olha aqui, eu sou pós-graduado, né, em gestão de pessoas, as minhas certificações aqui, mas a gente não para de estudar, né? A gente é um eterno aprendiz, principalmente quem está na área de educação. A gente está sempre se atualizando, se desenvolvendo, se reciclando, se repaginando, e isso que importa. Temos exemplos vivos, todos vocês aqui já passaram, né, pelos meus conhecimentos, pelos meus ensinos, e eu sei que realmente é uma luta, é uma renúncia de muitas coisas temporárias, são perdas temporárias também, principalmente depois que se casa, se tem filho, as coisas começam a complicar em termos de tempo. Mas quem tem foco encontra tempo para tudo, verdade? Vamos lá. Ó, não poderia iniciar essa conversa, esse bate-papo nosso, sem falar da casa da Toyota. Algum de vocês já ouviram falar na casa da Toyota? É uma riqueza sem tamanho, né? A gente vai falar um pouquinho do que vai acontecer aqui ao longo desse workshop aqui, tá bom? A Toyota, ela teve a preocupação de colocar o cliente no telhado da sua casa, para que ele tenha uma visão periférica, para enxergar tudo o que acontece lá dentro. Porque ela sabe que sem o cliente ela não existe. É o cliente que realmente faz com que qualquer empresa se estabeleça e realmente cresça no mercado. Então, ela colocou o cliente no telhado estrategicamente para que ele, né, dê a ordem para iniciar e terminar tudo aquilo que realmente acontece num processo produtivo. O cliente ele chega com informação, essa informação se transforma em um pedido, esse pedido se transforma em matéria-prima, essa matéria-prima é transformada no chão de fábrica, depois é transportada para o setor de distribuição, até chegar na mão do cliente como produto acabado. Vocês estão entendendo a importância do cliente? Não dá para ficar sem esse cara, ele tem que chegar com informação e essa informação transitar
onde todos os departamentos estão linkados um ao outro, passo a passo, até sair o produto acabado. Ele deixa bem claro, eu quero isto e tenho que receber isto. Simples assim. É por isso que ele está ali, observando tudo que acontece na empresa parceira lá, que vai realmente atender a sua necessidade, né, de forma plena. Legal? Logo aqui na calha aqui do telhado, o que nós temos? O objetivo é a melhor qualidade. Tá? Nós temos um pilar que ela criou, que se chama Jidoca, que a gente vai falar daqui a pouco, que garante essa qualidade. Qualidade na fonte. Faz com que realmente a inspeção seja no ato. Então, a melhor qualidade não é um diferencial competitivo para a Toyota. É obrigação ter qualidade em seus produtos e serviços. Menor lead time. O que é lead time? É tempo de processamento. Quanto menor o tempo de processamento, maior oportunidade para rodar outros produtos. Então, a ideia é reduzir o tempo para ganhar tempo para atender N clientes. E menor custo, que é o vilão de qualquer empresa. Custo descontrolado arrebenta com a margem do lucro e deixa o preço final não competitivo. Então, esse menor custo é gastar o necessário, porque tudo que gera retrabalho e refugo reduz a margem do lucro, tá certo? E aquilo que é retrabalho não adianta passar para o cliente, que ele sabe que a peça não está boa, que o produto não está bom. Então, esses 3 pontos aqui são fundamentais. Ela também criou esses 2 pilares, que se chama Just in Time e Jidoca. O Just in Time foi criado para o cliente, atendimento pleno para o cliente. Ele é trabalhado no fluxo contínuo. Esse fluxo contínuo é um fluxo repetitivo, aonde já tem uma programação, aonde o lote vai sair sequencialmente, sincronizado no tempo TAT. Essa palavra tempo TAT, traduzindo ela, a gente traduz como o tempo do cliente, onde não pode perder o tempo de entrega. Você pode mexer em qualquer tempo dentro da fábrica, dentro da empresa, mas não mexa no tempo, que é o tempo de resposta do cliente. Aquilo que você combinou com ele tem que ser honrado, tem que ser cumprido. Tá claro? E no sistema puxado, sempre quem puxa o processo é o cliente interno, que a gente chama também os colaboradores da empresa, a gente chama de cliente interno e fornecedores internos. Vocês sabiam disso? Aquele que está executando é o seu fornecedor que está esperando, né, ele passar a parte dele realizada para você iniciar a sua. Então, tem o fornecedor e o cliente interno, né? E sempre quem puxa o processo é o cliente interno, é aquele que ele precisa, porque aquele que está executando ele já recebeu. E quando ele passa a parte dele pronta, ele vai receber novamente. Por isso que eu falo, ao mesmo tempo que é cliente, é fornecedor interno. Está claro isso? Ela busca também rápidas mudanças, né? O planejar e o pensar leva tempo, não deve ser com pressa. Mas depois que definir o que fazer, é acelerar, né, na execução, porque já sabe, né? O processo está pronto, então agora é mão na massa. Legal? Aqui a gente vai falar um pouquinho aqui, ó, do segundo pilar de Jidoca. Jidoca, podemos entender que é autonomação. Vocês já ouviram falar nessa palavra, autonomação? A gente viu automação, né? No nosso dicionário português tem automação, autonomação não tem. O que a Toyota quis dizer com autonomação? É dar autonomia à máquina e dar autonomia ao operador. Fazer com que eles tenham autonomia e autoridade de parar o processo quando há anormalidade, não conformidade. Legal? Esse sistema Pokayoke também, que vem também, é uma ferramenta forte no sistema Jidoca, que é de contenção de falhas, né? Tem que parar e notificar o que aconteceu, só vai voltar a rodar depois de realmente, né, identificado e realizado o problema. Não tem gambiarra,
Gambiarra, o brasileiro que usa muito essa frase aí pratica. Lá com eles, não pode nem ouvir essa palavra gambiarra, viu? De fazer as coisas de qualquer jeito, por hora tá bom. Não, tem que eliminar na raiz do problema, não tem gambiarra, legal? E outro ponto importante aqui do segundo pilar da Toyota é aqui a separação do homem da máquina. Por quê? Quando a máquina está no seu automático, o homem só tem que observar o processo, entendeu? E quando tem problema, existem dispositivos tão poderosos hoje que a Toyota usa, que essas máquinas, elas detectam e param o processo automaticamente. Aí sim é o momento do homem chegar e verificar o que aconteceu, corrigir e voltar a funcionar. Então, essa separação aí é um processo inteligente, onde a própria máquina detecta qualquer anormalidade. Lógico que ela não tem recursos para poder consertar o que realmente, né, aconteceu. É onde entra o ser humano aí para poder fazer a sua parte. Legal? E o sistema Andon aqui, que está no pé do pilar, é um sistema de advertência sonoro e luminoso, principalmente quando detecta falhas ou problemas. E aqui na base, pessoal, nós temos aqui as ferramentas também muito fortes no sistema Toyota de produção, que a gente vai falar uma a uma depois. Ó, Renjuka, que é nivelamento de produção, né? Nós vamos falar da padronização do processo, padronização do trabalho, como que funciona esse cara. TRF, outra ferramenta forte, que a gente conhece como setup, que é troca rápida de ferramenta. OEE, que é da eficiência global nos equipamentos e nas máquinas, que ele trabalha junto com a TPM. Já viu uma ferramenta de nome TPM aí, pessoal? Essa TPM é boa, viu? Essa TPM é sadia, é a TPM chão de fábrica. A gente trata ela como manutenção produtiva total, que dentro do P maior tem um P menor, que é a preventiva. Então, esses dois aqui trabalham junto, ó. A eficiência do equipamento global e a manutenção preventiva total. São duas ferramentas irmãs, uma complementa a outra. E o Kaizen 5S, né? O Kaizen a gente conhece como melhoria contínua, que acontece aí em situações pontuais, aonde tem um problema tem que ser resolvido, monta-se rapidamente uma equipe e começa a trabalhar nesse problema, encontra a solução e resolve. E o 5S, que ele é disciplinador e também comportamental. A gente vai também estar falando dos 5S, né? Como os japoneses tratam, né, essa metodologia, esses recursos aqui para melhoria do ambiente, das pessoas e na organização como um todo. Deu para entender um pouquinho o que é a casa da Toyota ou fui muito rápido? Tá tudo bem aí? Sim ou não? Podemos virar a página? Sim, tá ótimo, professor. Tá, João. Deu uma clareada na casinha da Toyota aí? Isso Sim, daqui a gente aprende no dia a dia, viu, gente? Vocês entrando. Ora, deu para entender, professor. o que a gente está colocando aqui para vocês, tem umas pessoas que até comentam comigo, poxa, professor, você está dando todo esse conteúdo, essas ferramentas, tudo, mas será que eu consigo entrar na Toyota? Falei, meu Deus do céu, não precisa especificamente ser a Toyota. Qualquer empresa moderna hoje trabalha dessa forma. A própria Ford, que até os anos 90, ela era uma empresa tradicional, se ela não mudasse o seu modelo de gestão, ela não estaria mais no cenário mundial. Ela reconheceu tudo também que a Toyota fez e contribuiu para o mundo, em especial no seu segmento de mercado, e a Toyota deixou o livro aberto para qualquer empresa modelasse o que ela fez. E a Toyota agradece até hoje por tudo que a Ford
contribuiu em termos de avanço tecnológico no mundo automobilístico. E boa parte das ferramentas que a Toyota tem hoje, que ela melhorou, veio da Ford. Ela reconhece isso até hoje. Algumas ela criou, sim, com certeza. Mas a maioria, ela simplesmente melhorou, eliminando um desperdício de toda a ordem. Tá claro, pessoal? Ó, eu vou falar aqui rapidamente o que era a Ford até os anos 90 e logo em seguida falar também a respeito da Toyota, tá bom? Olha só, a Ford até os anos 90 tinha grande volume de estoque. Significava que ela não enxergava necessidade do cliente. Todo mundo tinha que estar produzindo. Significa que ninguém podia ficar parado, não importa se tinha pedido ou não. É por isso que tem volume de alta escala. Período longo de produção. Significa que, de repente, tomava 1, 2, 3 turnos para atender um cliente. O segundo, o terceiro tinha que ficar esperando. Por que acontecia isso? Porque o cliente não tinha alternativa de escolha. Era só a Ford. Então, tinha que engolir o sapo, né? Então, enquanto não rodar esse cliente aqui, não tem como entrar com o segundo e terceiro cliente. Olha lá, um período muito longo, se o processo é longo, se a demanda, se o tamanho do lote é gigantesco, vai criar fila de espera, né? Outro ponto também aqui, ó, longo período de setup. Setup é troca de ferramenta, né? E quanto menor o tempo da troca de ferramenta de A para rodar produto B, quanto menor, maior será o tempo de produção. A Ford não tinha isso. De repente, ficava um turno inteiro parado para fazer o setup, gente. Até separar, até preparar, até vir alguém para fazer. Porque a gente sabe que até hoje as empresas tradicionais ainda têm um preparador de máquina, sendo que a empresa moderna já não trabalha assim. Ela trabalha na multifuncionalidade, na multidisciplina, para justamente evitar, né, esse longo tempo de setup aqui. Ó, pessoa e processo engessado, não evolui, né? O processo, o pessoal coloca na cabeça que não deve ser mudado, mesmo alguém enxergando algo de errado. Então é aquela questão de chefe, não tem líder, né? Chefe é chefe, né? Faça o que eu mando, não faça o que eu faço, né? Assim, essa frase célebre também. Então, prejudica muito o processo isso daqui, ó. Baixa variedade de produto, era muito específico, né? Nós só temos isso. A Ford, por exemplo, quando ela começou, ela só produzia um modelo de carro e só tinha uma cor que era preta. Não adianta você chegar lá e pedir outro modelo e outra cor. Ela até fazia o seu pedido. Na hora de entregar, entregava o carro preto. Aí sabe o que ela falava para os clientes? Se você quer, muito que bem, mas se você não quiser, tem quem queira. Olha como tratava o cliente. Porque só tinha eles no mercado, né? Fica fácil trabalhar assim, né? Ó, equipamentos dedicados. O que quer dizer equipamentos dedicados? Significa que em cada setor, cada departamento, só roda um tipo de produto, né? Significa que precisava vários departamentos de acordo com a variedade de produto. Hoje a empresa moderna não trabalha assim, que a gente vai ver na Ford que é totalmente diferente, né? Outro ponto aqui, ó, qualidade inconsistente. Significava o quê? Que rodava tudo e depois, por amostragem, verificava o que estava bom e o que estava ruim. Primeiro rodava, para depois fazer a inspeção. Tá certo isso? Não. Né? Por isso que a qualidade era inconsistente. Tinha muito retrabalho, muito refugo. Outro ponto aqui, ó, cultura da manutenção corretiva. Mais alguém chegando. Cultura da manutenção corretiva, né? Esperava a bomba explodir para depois pegar os cacos, sendo que o processo tem que ser o inverso. Trabalhar na preventiva, não, né? Na corretiva. Isso prejudica demais a empresa. Gera um desgaste tremendo, um aumento de custo e um desperdício sem medida.
E a cultura, olha lá, logo em seguida, o desperdício. Está acostumado a produzir a mais, né, a gerar desperdício. Então, isso daqui era a Ford até os anos 90. Então, de 90 para cá, mudou totalmente o modelo de negócio da Ford e, principalmente, a forma de fazer gestão. Legal? Você sabe que nós estamos vivendo hoje a terceira era, né? Globalmente falando. Nós começamos na era agrícola, da era agrícola fomos para a era industrial e hoje estamos vivendo a era do conhecimento, aonde o ser humano passou a ser mais valorizado. Ele foi até intitulado de capital intelectual. Significa que na era industrial, quem mandava era o capital financeiro. Lembram disso? Até os anos 90. Hoje, quem manda no mercado é o capital intelectual. A empresa sabe que o ser humano é o diferencial competitivo dela. O ser humano produtivo, viu? Tem uns que é só prejuízo. O ser humano produtivo é o maior capital diferencial competitivo de qualquer organização. Legal? Tudo bem aqui com esses lados, gente? Firme e forte? Ó, aqui, vamos falar um pouquinho da Toyota a respeito. Ó. Totalmente inverso do que é a Ford, né? Do que foi a Ford. Ó. Pequeno volume de estoque. Por que pequeno volume de estoque? Quanto menor o tamanho do lote, maior oportunidade de rodar N produtos. Por quê? Eles fazem com que um único setor rode produtos diversos, desde que seja da mesma família. Aí sim, o único setor pode rodar N produtos. Período curto de produção, também. O objetivo maior é a gestão do tempo. Quanto menor o tempo de produção, maior o tempo para agregar valor a outros produtos, a outros clientes. Curto período de setup, que a gente vai ver também em destaque o que é o setup, né? Então, é um treinamento diário reduzir o tempo de setup. A gente sabe que setup é máquina parada, e máquina parada não é máquina produtiva. Então, quanto menor o tempo de setup, maior será o tempo de produção. Isso aí é lógico, né? Ó, pessoa e processo flexível. A empresa só se torna flexível através das pessoas. Enquanto as pessoas não mudar a mentalidade, não mudar o paradigma, não tem como criar flexibilidade. Então, a empresa, pessoal, só se torna um organismo vivo a partir do momento que ela coloca a gente lá dentro. Você pode ter maquinários de última tecnologia. Se não tiver o ser humano, aquilo ali é um espaço morto, porque é com o ser humano que inicia, é com ele que se processa, é com ele que se finaliza. Não dá, nem que seja para apertar botão. Não existe máquina mais inteligente que o homem. E nós, infelizmente, temos medo de certas máquinas, de certos equipamentos. Temos ou não temos? Fugimos de oportunidade porque não queremos e não temos condição de aprender aquilo. Isso são paradigmas que a gente carrega, são modelos mentais que precisam ser mudados. Enquanto a gente não mudar esse modelo, a gente vai continuar perdendo oportunidade, sempre achando que não é capaz de fazer aquilo. É criar coragem, deixar o medo do lado. O medo é bom, porque ele nos limita de fazer besteira, mas ele em excesso cria fobia. Só de pensar em fazer uma entrevista, a pessoa nem dorme. A ansiedade está lá em cima. Quando chega na empresa, está todo prejudicado. É saber trabalhar o emocional para poder, né, se desenvolver e mostrar quem realmente você é como pessoa, como profissional. A empresa precisa saber quem você é. Ela precisa te conhecer. Ela vai te contratar dentro daquilo que você vende para ela. E depois, ao vivo e a cores, quer ver você trabalhando. Tá certo? Ó, alta variedade de produtos. Com certeza, né? Tem N opções de escolha. Ela dá essa oportunidade. Né? Equipamentos compartilhados. Vocês lembram que na Ford, até os anos 90, os equipamentos eram dedicados. Significa que cada setor só rodava um tipo de produto. Já no sistema Toyota, não.
qualquer equipamento ele é compartilhado. Faz com que todo tipo de produto tenha oportunidade de ser rodado ali. É tudo uma forma de planejar, programar e desenvolver. Que a gente fala o ciclo do PDCA. Legal? Isso no curso da Toyota a gente deixa muito claro tudo isso daí, né? Qualidade alta e consistente, claro. Ela já tem um segundo pilar que ela criou, é para garantir a qualidade total. Por isso que coloca aqui, qualidade alta e consistente. Não se discute a qualidade, né, dos produtos de uma empresa como a Toyota, legal? E a cultura da preventiva também, né? Não deixar a bomba explodir. Os próprios operadores são treinados para poder antever o problema, não deixar acontecer, faz com que realmente, está chegando gente aqui, ó, faz com que realmente as coisas aconteçam, né? Deixa eu voltar aqui, ó. E também a cultura do não ao excesso. Então, uma empresa como a Toyota trabalha dentro da necessidade. E essa necessidade é a necessidade do cliente, sempre visando a necessidade do cliente, tá? Nem mais, nem menos. É produzir exatamente aquilo que ele precisa, na quantidade que ele precisa. É dessa forma que reduz custo, deixa o lucro competitivo e o preço final, né, atraente. Legal? Tudo bem até aqui, gente? Estou muito acelerado ou está de bom tamanho? Tá de Dá bom um joinha tamanho. aí. Está de bom tamanho? Tá de bom tamanho. Então tá, joia. Vamos para frente. Olha aqui, o Lean Manufacturing. O que é o Lean Manufacturing? Lean Thinking e Lean Manufacturing. Primeiro aqui é manufatura enxuta. E o segundo é pensamento enxuto, né? É a forma de pensar enxuta para não criar exagero no processo produtivo. Não dá, né, para a empresa ter profissionais que não têm a mentalidade enxuta para transformar a empresa em manufatura enxuta. Por isso que eu falo que o ser humano vem em primeiro lugar. Se existe uma ferramenta que precisa ser melhorada primeiro, se chama ser humaninho. Dê qualidade ao ser humano, aonde lhe tocar gera qualidade. Mas se você não perceber isso, aonde colocar o dedo, ele vai gerar desperdício. Está claro isso? Então, a primeira ferramenta que precisa ser melhorada se chama ser humano. É por isso que as boas empresas pegam pessoas que estejam niveladas nas suas competências técnicas e comportamentais de acordo com a exigência do cargo em questão. Não dá para colocar uma pessoa em determinado cargo aonde as competências deles não são plenas. Lógico que vai ter problema, lógico que vai ter falha, lógico que vai ter, né, retrabalho. Então, eu tenho que enxergar se a pessoa está apta ou não a exercer aquela função. E quando enxerga dessa forma, a empresa agradece, porque a manufatura não vai ter desperdício, não vai gerar, né? Não vai ter exagero no processo produtivo. Olha lá, menor lead time, que eu falei na casa da Toyota, ó, menor tempo de processamento. Isso é mentalidade enxuta. Menor custo operacional, não gerar custo desnecessário, trabalhar com aquilo que realmente, né, tem que ser desenvolvido no processo. Se você pode gastar 10, mas você entende que 5 está bom, por que não gastar 5? Se eu te dou um recurso de 10 e você consegue, né, desenvolver com 5, gerou ou não gerou economia aí? Só que quando você reduz, você tem que trazer a qualidade contigo. Não adianta querer fazer milagre aonde a forma como foi feita vai ter problema. A empresa espera que você reduza, controle seus custos sem prejudicar a qualidade. É o que a Toyota faz, né? Inclusive, empresas como a Toyota, elas acabam premiando setores que
dentro do valor disponibilizado anual, conseguiu gastar menos e ainda gerar lucro. Então, essas empresas boas acabam premiando o setor por ter surpreendido em relação da meta. Eles conseguiram reduzir aquilo que foi colocado limite de custo, limite de gasto. É isso que a gente chama de mentalidade enxuta, entendeu? De você trabalhar de tal forma aonde ajude a empresa a ter recursos, a ter lucro e tornar o preço final competitivo. Outro ponto, ó, a melhor qualidade. Tranquilo, né? Se você trabalha, né, de forma padronizada, vai gerar qualidade tanto no produto quanto no serviço. Isso não se discute. Maior produtividade. Ó, dois irmãozinhos junto aqui, ó. Não dá para garantir a produtividade quando a qualidade está prejudicada. Tá? Um ficando doente, essa doença afeta o outro, por tabela. Entendeu? Se você não tem padrão de qualidade, dificilmente você vai alcançar a produtividade. Uma coisa é produzir, outra coisa é ter produtividade. Tá? E produtividade vem através da qualidade. A produção ela pode rodar e atender até a demanda. Mas será que tem qualidade? Aí que está o X da questão. Né? E satisfação plena do cliente. Tá? A ideia é essa daí, de trabalhar com qualidade, atender a necessidade, rodar exatamente aquilo que o cliente quer e entregar dentro do prazo. Olha, satisfação plena do cliente. E isso é a parte do Lean Manufacturing e também do Lean Thinking, né? Que é mentalizar, né, de forma enxuta para produzir também de forma enxuta. Tudo bem? Ó, o primeiro pilar da Toyota, Just in Time. Como eu falei para vocês na casa da Toyota, esse pilar aqui, ele foi criado especificamente para o cliente, tá? É atendimento pleno para o cliente também, ó. Ó, programar na hora certa. Significa que nada deve ser comprado, nada deve ser produzido, nada deve ser encaminhado, nada deve ser entregue fora do tempo do cliente. O Pilar está dizendo isso daí. Só iniciar qualquer processo com autorização do cliente, a partir do pedido efetivado. Aí você consegue realmente respeitar o cliente e atender plenamente a sua necessidade. Legal? Olha lá, programar na hora certa, produzir em fluxo contínuo, uma sequência lógica, sincronizar no tempo do cliente. Sincronização é um processo, né, de ajuste que equaliza passo a passo as etapas para que realmente não tenha nenhum problema na sua evolução até a última operação. Trabalhar no sistema puxado, já falamos um pouquinho, sempre quem puxa o processo é o cliente interno, e atender só a necessidade. Por exemplo, se o cliente está pedindo 20 unidades, se você fizer 19, ele não leva nenhuma. Se você fizer 21, essa uma a mais ele não paga. Ele está pedindo 20, é 20 que precisa ser entregue. É 20 que precisa ser produzida. Tudo bem? Então, esse pilar aqui, ele é pleno para o cliente, tá? É aquela sequência que eu falei para vocês, né? O cliente chega com o pedido e sai com o produto acabado. É exatamente just in time, né? Tudo no tempo certo, tudo na hora certa, na quantidade certa, né? Aí você consegue trabalhar no tempo do cliente. Tudo bem? Ó, aqui, ó, segundo pilar também da Toyota, ó, Jidoka, autonomação. Já falamos também na casa da Toyota, onde dá autoridade, autonomia, poder à máquina e também ao homem. Sistema Pokayoke, qualidade na fonte. O que quer dizer qualidade na fonte? Ao detectar o erro, esse erro ele tem que ser corrigido na raiz do problema. Enquanto não for corrigido, o processo não volta a rodar. Não tem jeitinho brasileiro, não tem meia boca. Significa que é corrigir plenamente para fazer voltar a funcionar novamente.
Sem isso, ó, não importa depois o tempo que vai ficar, depois é correr atrás do prejuízo. Mas meia boca não vai rodar, tenho certeza disso daí. E o sistema Andon também, que eu falei para vocês, né, que é o sistema de advertência luminoso e sonoro, é um dos recursos que o sistema Toyota tem de alertar os operadores quando existe anormalidade no processo. Não tem como deixar de ouvir, certo? E nem de escutar, porque ele é barulhento e detecta mesmo. Legal? Ó, inspeção na raiz do problema, né? Ao detectar aqui o problema de não qualidade, a inspeção tem que ser feita. Separar o homem da máquina, nós falamos também na casa da Toyota, onde cada um tem autonomia. A questão também aqui da autonomia, normalmente são em máquinas automatizadas, são máquinas inteligentes que têm dispositivos que detecta e para. Aí é o momento do ser humano ir lá e resolver. E o trabalho mais eficiente, né? O trabalho eficiente é quando você gera qualidade, né? Em tudo que você faz. Beleza? Aí, a ferramenta Heiduca. A ferramenta Heiduca, a gente traduzindo aqui para o português, se chama nivelamento de produção. É nivelar a produção de forma tal que venha atender N produtos para N clientes. Enquanto não criar esse nivelamento, não tem como atender N clientes no mesmo tempo, né? E fazer a mesma entrega, tá certo? Vocês conseguem enxergar esse quadro que está aqui do lado? Está visível para vocês esse quadro aqui? Ó, nós temos aqui, ó, o modelo A, modelo B, modelo C, modelo D, modelo E, né? São 5 setores produzindo modelos diferentes. Significa que esses 5 modelos, eles estão sendo representados em uma empresa tradicional. Por quê? Cada modelo roda em um setor, sendo que a empresa moderna roda esses 5 modelos num único setor, através do nivelamento de produção, através do planejamento e programação. Está entendendo? Então, a gente quebra essa máxima aqui, ó, de um setor para cada modelo e faz com que os 5 modelos sejam rodados num único setor e atendendo a demanda. Demanda mais alta vai repetir mais vezes. Demanda mais baixa vai repetir poucas vezes. A ideia é flexibilizar o processo para atender N clientes ao mesmo tempo. Pode dar uma olhadinha aqui embaixo, ó. Vocês vão ver as letrinhas, onde A repete mais vezes. Está bem miudinho, mas dá para vocês enxergarem aí? Ó, o A está repetindo mais vezes, porque a demanda é maior. Ó, que a demanda C são só 2 produtos, ó. Repete poucas vezes. Como a demanda E também, ó, 2 produtos. Então, a demanda A, por ser muito alta, ela vai repetir sim mais vezes no processo. Então, à medida que você começa a quebrar o tamanho do lote para atender N clientes ao mesmo tempo. A ideia é sempre essa daí. Tá claro, pessoal? Claro. Trabalho padronizado. Outro ponto crítico também, porque boa parte das empresas não tem esse padrão, né, especificado. E aonde tem padrão, tem qualidade. Olha lá, é a combinação mínima, olha só que interessante, ó. É a combinação mínima de máquinas, mão de obra, métodos e materiais. Isso aqui, esses 4 M's aqui, a gente tirou do diagrama de Chikawa, né? Que é um diagrama conhecido no Brasil como espinha de peixe, aonde os 4 recursos principais do chão de fábrica estão citados aqui e precisam ser vigiados, acompanhados constantemente para que o padrão seja estabelecido e a qualidade, né, realmente, né, esteja na fonte. Olha só aqui, ó, máquinas multifuncionais. A gente sabe que máquina precisa fazer manutenção. Se deixar ela muito tempo sem manutenção, ela vai explodir. É problema. Mão de obra qualificada, treinamento constante. E só colocar pessoas no processo,
aquelas que já foram treinadas, que estão qualificadas. Outro ponto, os métodos precisam ser claros, precisam ser objetivos. Uma ordem de produção, muitas vezes, é o operador que fez leitura e interpretação, que vai ler a ordem e vai ver coisa errada ali. E olha, gente, essa ordem já passou, saiu do PCP, passou pelo gerente, foi pelo supervisor, passou pelo líder de linha e chegou no operador. E quem é que pegou a falha? Aquele cara que está na operação, aquele cara que fez leitura e interpretação de desenho, principalmente. É ele que muitas vezes não deixa o processo rodar porque vê não conformidade. O documento está com problema e ele precisa ser muito claro naquilo que o cliente está precisando. E os materiais também. A questão da matéria-prima aqui tem que vir desde o fornecedor lá fora. Eu costumo dizer que o fornecedor de uma empresa moderna, de classe mundial, ele é a extensão do seu cliente, entendeu? Significa que ele tem que ter a mesma cultura, a mesma qualidade e o mesmo tempo de resposta para o cliente. Então, significa que a qualidade aqui dos materiais começa no fornecedor. Não adianta esse fornecedor mandar matéria-prima fora das medidas e especificações, que seja milimétrica, está errado. E olha, isso aí vai rodar, mas na hora da montagem pode ter problema. Talvez nem acuse na hora de montar, mas na hora da rodagem, se é peça de engrenagem, vai levar um tempo para detectar. E muitas vezes já está na mão do usuário final. É onde acontecem os acidentes e é onde a gente vê nessas concessionárias pedindo para os clientes voltarem com aquele produto em série para a concessionária para poder corrigir esse problema. Uma peça colocada com uma folga mínima já variou todas as outras peças pela rodagem, pelo tempo, né, de uso. Significa que o problema não ficou só nessa peça que foi gerada dentro de uma matéria-prima fora da medida. O problema ficou generalizado. Vai ter que trocar o conjunto da engrenagem. Olha o quanto não fica caro para uma indústria, uma montadora, quando tem um recalque. Quantos produtos já não foram vendidos? Por conta, de repente, de um acidente que aconteceu, toda a série vai ter que voltar à fábrica para poder corrigir isso daí. É um prejuízo, né, gigantesco. Legal? E o layout lean, né? O que é layout lean? É o layout enxuto. O layout enxuto, ele começa aproximando os 4 M's aqui, ó. É aproximar a máquina, aproximar a mão de obra, né? Materiais e também a comunicação através da clareza da informação, que vem através dos métodos, onde cliente e fornecedor interno estão um próximo do outro. Então, essa comunicação próxima faz com que o entendimento seja maior e o problema diminua também. Não deixa gerar tanto desperdício, porque no momento que se percebe alguma coisa anormal, já se resolve ali, porque o colega está do lado dele ali que mandou o serviço. Legal? Aqui, a TRF, conhecido como setup também, troca rápida de ferramenta, né? Olha lá, o objetivo é reduzir o tempo. Então, o objetivo do setup é ganhar tempo para a produção. Setup de tempo elástico significa que é máquina parada. Máquina parada não é máquina produtiva. Significa que tem que reduzir cada setup feito, nem que seja 30 segundos. Você tem que reduzir em relação ao setup anterior. Agora, você pega esses 30 segundos, multiplica por 12 meses, vê o quanto você poderia estar produzindo. Isso eu estou jogando muito baixo, mas a gente sabe que às vezes é meio turno de máquina parada para fazer setup. Olha o quanto a empresa perde em produtividade. Isso aí é uma escala, né, sem tamanho de prejuízo. E quando a empresa passa a tomar conhecimento,
ela muda o seu modelo de gestão, muda a sua forma de pensar e começa a treinar o seu pessoal para poder reduzir esse tempo de setup. Cada setup praticado é um treinamento novo, é uma nova visão, através de novos recursos aí. Legal? Ó, o sistema SMED. O sistema SMED é fazer o setup em menos de 2 dígitos. Quer dizer, é um setup em menos de 10 minutos. E aqui eu tenho como exemplo o setup mais rápido do mundo, que é a Fórmula 1. Quem já teve a oportunidade de assistir a Fórmula 1 aí? Vocês já viram a hora que a máquina para? A escuderia, né, é de 23 a 32 profissionais, engenheiros, trabalhando para atender o piloto e a máquina ali. E o chefe desses engenheiros aqui é o piloto. É ele que está na máquina, é ele que está sentindo a máquina, é ele que está percebendo o que está acontecendo na máquina, e ele vai dando feedback ainda de forma competitiva. E a central, né, da escuderia vai anotando todo esse feedback para quando ele parar, todos já estão a posto para poder atendê-lo. Não só ele, como a máquina também. E olha só que interessante, antes, na Fórmula 1, uma escuderia, para se tornar competitiva, tinha que ser 7 segundos. Hoje não é mais 7 segundos, evoluiu, está em torno de 5 segundos, gente. Esse pessoal aqui, eles treinam de 8 a 12 horas por dia para poder se tornar competitivo, para em 5 segundos criar diferencial para poder ter oportunidade de ganhar uma corrida. Então, isso aqui é o setup mais rápido que existe no mundo, que se chama SMED. Lógico que a gente, na indústria, não vai chegar nesse tempo, né? A própria produção não permite do produto, tá? Mas aí tem um questionamento aqui. Como é que pode uma empresa, né, montar um produto em 1 minuto e 59 segundos, em 1 minuto e 80 segundos? Você sabe que isso acontece? Hein? O Ford Ka, antes da pandemia, foi em 2018, o Ford Ka, o último modelo, a finalização desse produto na linha de montagem era em 1 minuto e 59 segundos. Mas vocês acham isso possível? Mas eles colocam que é no dia. Em um dia eu consigo montar um produto em 1 minuto e 59 segundos. E o dia tem quantas horas? 24 horas. Está entendendo? Não é ali que está no processo de produção. Dentro de um dia de 24 horas, cada carro é montado em 1 minuto e 59 segundos. O Etios aqui da Toyota, ele estava sendo montado acima de 3 minutos. Com a aproximação da fábrica de motores, que agora está em Porto Feliz, que é vizinho lá do conglomerado de Sorocaba, onde está a montadora, eles já reduziram esse tempo para menos de 2 minutos. Melhorou a logística, fez com que o processo fosse enxuto e também, né, ficou mais competitivo. Conseguiu produzir mais produtos na linha de produção. Então, quando se fala que um produto é montado em 2 minutos, é no dia. Em 24 horas se monta um produto. Tá claro? Continuando aqui, ó. Separar atividades internas das externas. Essa separação tem que existir. Porque a atividade externa, pessoal, a máquina tem que estar produzindo. A atividade interna, a máquina tem que estar parada. Olha aqui a Fórmula 1. Quando o piloto está rodando, ele não está dando o checklist da atividade externa? Ele tá competitivo, ele não parou, mas ele está se comunicando com a equipe e falando o que ele está sentindo no carro, o que está acontecendo. Significa que a máquina está funcionando. Olha o momento que ele para. Todos se aproximam em várias equipes de 2, 3, 4 pessoas
para atender exatamente aquilo que o piloto relatou. É ele que realmente coordena a equipe e, quando ele para, vem e atende a sua necessidade. É ou não é o processo mais enxuto que existe no mundo? É a fábrica mais enxuta é a Fórmula 1. Né? Trabalha nos bastidores, na atividade externa, e quando para, é tempo recorde de solução. É atender e sair fora. Legal? Desenvolver e treinar novo processo. Sempre quando atinge um novo marco de tempo, tem que registrar esse marco e padronizar. Padronizando significa que vai ser passado para o primeiro, segundo, terceiro turno. Não é porque foi reduzido o tempo de setup no primeiro turno que esse processo não vai ser passado para o segundo, para o terceiro. Significa que tem que treinar também o segundo turno, tem que treinar o terceiro turno. Está claro? Então, todos têm que ter oportunidade de treinamento para criar alta performance na hora de execução aqui. E checar os resultados e agir se necessário. Né? E se agir se necessário é quando existir alguma coisa, né, para parar, para ajustar, que tem que rodar novamente o ciclo do PDCA. Porque fazer setup nada mais é de girar o ciclo do PDCA. O que é o ciclo do PDCA? Planejar, desenvolver, checar e agir. Está claro? Então, primeiro você faz o planejamento, depois você desenvolve, monta a equipe, faz o plano de ação, né? Aí, nessa sequência, de planejar, desenvolver, checa se deu certo e age. Padronizou, significa que o ciclo vai continuar girando até acontecer nova melhoria no processo. Então, cada setup é um desafio. Tá ok? Vamos lá. Ferramenta OEE. Tá? Essa ferramenta aqui, ela foi criada para garantir a eficiência global de todos os equipamentos no processo produtivo. Tá? Ela mede o índice de desempenho da máquina, ela mede o índice de qualidade e faz avaliação da disponibilidade de máquina. O que é disponibilidade de máquina? É o tempo que a máquina tem disponível para rodar o processo. Porque pode ter máquina... Vocês já ouviram falar em gargalo? Essa máquina gargalo está disponível para o processo? Não está. Ela precisa de ajuste, melhoria, e é assim, gente, tem máquina que chega a tal ponto a ser chamado de gargalo que tecnologicamente não funciona, não atende mais o cliente. É o momento de mudar a tecnologia. Muitas vezes a gente ia para o treinamento do Kaizen e o pessoal do setor já falava, aquela máquina ali é gargalo, viu? É a máquina que atrasa tudo aqui. Aí a gente começava a olhar o processo, conhecer os clientes, conhecer a demanda, e a gente enxergava que a única máquina que estava mais próxima da necessidade do cliente é a máquina que eles chamavam de gargalo. Por quê? Eles produziam em alta escala, sem enxergar o cliente, que é produção cheia, e aquela era que estava mais próximo da necessidade do cliente. Não adianta você usar a eficiência total da máquina se o cliente não está pedindo isso, meu Deus do céu. Você está jogando dinheiro fora, está queimando matéria-prima. Então, essa disponibilidade de máquina são os recursos que ela tem para atender X processo. Ela estando disponível e tendo um recurso suficiente, ela vai atender. Agora, ela vai se tornar gargalo quando ela não começa mais a atender o cliente. E muitas vezes é momento de mudar a tecnologia. A máquina já não está mais apta para atender. É hora de trocar. Tá certo? Avalia também o rendimento, né? E o rendimento, ele cai diretamente na produtividade. Então, se a máquina não está rendendo o suficiente, significa que não está atendendo o cliente. A produtividade está em baixa. E nesse quadro aqui, que está miudinho, quando for no curso, a gente vai calcular isso direitinho. É onde é o cálculo do OEE, que é, né?
que é a eficiência global aqui do equipamento. A gente pega, por exemplo, aqui o índice de disponibilidade, que é 0,72, mas o índice aqui, né, de desempenho, que é 99, e índice de qualidade, que é 100. Se a gente multiplicar um pelo outro, a média da eficiência global é 71,28, sendo que uma empresa moderna, a média ótima de uma empresa moderna é acima de 85%. Ela é bem acima. Olha só a margem de retrabalho e de refugo. Porque a empresa grande tem como medir isso daí, né? E tem como calcular o prejuízo anual, que está dentro do retrabalho e refugo. E quando você está 70% só, significa que a sua margem de lucro já está prejudicada no processo produtivo, que as máquinas, os equipamentos, não estão atendendo plenamente, né, a necessidade do cliente. Tudo bem? Continuando. Ó, ferramenta TPM. Olha lá. Manutenção produtiva total. Legal? Então, por que produtiva? Porque o objetivo é a produtividade. Mas o que garante a produtividade? É a prevenção. Dentro desse P aqui maior, tem um P menor que se chama preventiva. E tudo que se faz de forma preventiva garante, sim, o processo com qualidade. Olha lá, manutenção preventiva, alto nível de qualidade, foco nas grandes perdas. Quando você não trabalha na preventiva, você gera desperdício e o foco está aí. O objetivo zero defeito. Por que a Toyota coloca o objetivo zero defeito? É fazer certo logo na primeira vez. É um objetivo, não quer dizer que vai alcançar. Está entendendo? Qual o grande objetivo? Zero defeito. Como é que se garante zero defeito? Faça certo logo na primeira vez. Não gere retrabalho, não crie refúgio. E um ambiente sem risco, né? Ambiente de trabalho sem risco, dando, né, segurança e qualidade de vida aos operadores que ali estão. Tudo bem? Legal? Então, essa ferramenta TPM é uma ferramenta co-irmã do OEE lá, OEE, né? Que é Eficiência Global do Equipamento. As duas trabalham juntas. Tudo bem? PCP. O PCP, pessoal, ele é visto no chão de fábrica como centro nervoso. O cara está sempre pilhado, porque qualquer problema que dá no chão de fábrica, ele é, né, convidado a comparecer. E, principalmente, por ele acompanhar todos os processos, ele já tem que remodelar isso daí ou trabalhar um plano B para poder sanar a situação, para resolver lá. Legal? Então, o PCP, o que ele faz? Ele faz o planejamento e controle da produção. Então, todo esse controle é feito, né, dentro desse setor aí, onde direciona as ordens de produção para os setores, para atender os clientes diversos que a empresa tem aí. Cuida também da matéria-prima, significa que ele controla o almoxerifado, né? Então, faz com que a matéria-prima chegue no mesmo tempo que a ordem de produção esteja chegando. Não adianta mandar uma ordem se a matéria-prima não chegou. O processo não tem como iniciar. Então, é um sistema casado, tá? O PCP, além de cuidar de todos os recursos produtivos, ele também cuida da matéria-prima que vai para o chão de fábrica. Significa que o cara de logística, ele fica com a orelha inchada quando não atende o chão de fábrica, já que o maior cliente do setor logístico é o chão de fábrica. E quando ele não tem esses recursos, aí a coisa complica. Legal? Ó, máquina, não. O planejamento também cuida das máquinas, né? O quanto produzir. Esse quanto produzir é a quantidade que aquilo que o cliente está pedindo. Legal? Mão de obra, quem irá produzir? Ele também define qual setor que vai rodar, não é isso? E quem estará no processo para poder realizar, né, ou desenvolver esse produto. O método, como produzir, isso daqui já é a ordem de produção,
e deve descer de forma clara e objetiva. Então, tudo isso daí está na mão do PCP. E o layout, né, enxuto, usando ali os 4M's, como nós falamos ali anteriormente, tá? Então, quanto mais ajustado o layout, mais próximo um processo do outro, maior será a comunicação e maior será a qualidade também do serviço. Tudo bem? Então, o PCP a gente vai falar com maior detalhe quando estiver realizando o curso, né? A gente vai falar passo a passo dele aí, a importância que ele tem no chão de fábrica, o quanto ele influencia todos os processos para que realmente saia com qualidade e entregue esse produto final aí ao cliente. Legal? Kaizen. Ó, já estamos finalizando aqui, ó. O que é o Kaizen? Melhoria contínua, né? Eu até coloquei aqui no quadro aqui uma proposta de melhoria, ó. Aqui nós temos aqui uma situação atual aonde a empresa estava sofrendo muito no seu processo produtivo, estava quase para perder o cliente, porque por turno ela estava rodando 210 peças só, e o cliente estava precisando de muito mais. Então, ela não conseguia atender por conta do processo desajustado. E aí, nós fomos lá, isso aqui é um trabalho que foi realizado, né? Que nós fizemos essa apresentação dentro do grupo Schaeffler lá. Então, a meta que a gente estava buscando era 400 unidades por turno, por dia. Você sabe quanto que nós chegamos aqui na melhoria contínua? E 840 unidades. Olha de onde nós saímos, 210. Né? Tudo por conta de ser processos manuais, máquinas manuais. Nós criamos um dispositivo, um recurso automatizado, aonde foi investido muito pouco diante do ganho, né, que a empresa teve, não só o cliente, como o fornecedor também. Então, o Kaizen nos leva a isso daqui, ó, né, a realizar obras assim fantásticas em termos de melhoria, tá? Então, você sabe que Kaizen é melhoria contínua, aplicar em todos os setores. Significa que o Kaizen ele tem que ser desenvolvido em todos os setores, mas não de uma vez, hein? É humanamente impossível parar a fábrica para fazer Kaizen. O Kaizen é um processo pontual. A gente começa aonde está crítico de sucesso, aonde tem um setor prejudicado em relação à produtividade, por exemplo, para começar a trabalhar nele. Aí, devagarinho, faz um planejamento e vai no calendário atendendo setor por setor. Tá ok? Outro ponto aqui, ó, engajar todos do time. Significa que as pessoas engajadas são pessoas motivadas. Não dá para ter na equipe pessoas desanimadas. A gente sabe que Kaizen é mão na massa, é arregaçar a manga e resolver. Então, é mais transpiração do que inspiração. A inspiração é encontrar a solução e depois é resolver, né? Com a mão na massa. Legal? Ó, eliminar desperdício no setor produtivo com objetivo maior, a eliminação desse desperdício, criar um plano de ação, fazer as melhorias identificadas, né, através desse plano de ação, e padronizar aquilo que foi melhorado, para que não volte o que era antes. Não, ó, todo o Kaizen, gente, não dá para retroceder. Pode não acontecer mais melhoria, mas aonde chegou, não pode mais mexer para piorar. Por isso que padroniza, tá ok? Olha lá, padronizar e treinar novo processo. Então, todo o Kaizen traz resultado fantástico para a empresa. Então, não dá tanto para o cliente como para o fornecedor. Então, a ideia é de melhorar sempre, né? Legal? E aqui nós temos a filosofia do 5S, né? Aonde o 5S é parceiro do Kaizen. Sempre quando se termina um Kaizen, vem o 5S para arrumar fisicamente o ambiente e disciplinar, né, os funcionários para poder manter aquilo que foi melhorado. Olha lá, o que diz o 5S? Ó? O 5S é melhoria na pessoa e também no ambiente. Ele começa com o SERI, que é o senso de utilização. Deixa eu pegar aqui, estou constipado.
O senso de utilização, desculpa aí, o senso de utilização é ter no setor de trabalho só aquilo que é útil. A gente até brinca, é separar o útil do inútil. E a gente recomenda, viu, turminha, não separar pessoas nessa seleção, tá? Não podemos chamar ninguém de inútil, tá? Então, é separar objetos, mobílias, ferramentas que não é útil ao setor. Então, o primeiro S é separar o útil do inútil, tá? Depois de separado, vem o seiton, que é ordenar aquilo que ficou, cada coisa no seu lugar. Aquilo que é usado todo dia fica próximo ou na máquina ou na mesa de trabalho. Aquilo que é usado semanalmente fica no ambiente de trabalho. Aquilo que é usado esporadicamente fica fora do setor do trabalho, para não deixar o ambiente poluído. Então, o seiton ele vem para ordenar e selecionar, item por item, cada coisa no seu lugar. O sexto é limpeza. Aí, limpeza, tem uma máxima aí também, que a gente fala, você sabe qual é o lugar mais limpo que se possa encontrar? O lugar mais limpo que se possa encontrar é aquele que menos se suja. Se você não suja, não tem por que limpar. Não importa, pode ser qualquer ambiente. Ele estando sendo bem cuidado e organizado, vai estar sempre limpo. A ideia é essa daí, né? E o seiketsu, que é saúde, é padronizar a saúde de tal forma, não só do ser humano, mas também das máquinas. Então, é dar, né, aquela trabalhar na preventiva e, periodicamente, fazer avaliação, né, dentro dessa padronização aqui. O ser humano, a gente sabe que precisa dar manutenção à saúde, como também nas máquinas, né? A mulher é mais preventiva com o homem, isso está mais claro. A mulher já nasce com 5S, o homem aprende. Tá? Olha vocês, por exemplo, vocês têm atividades duplas, né? Vocês estão fora trabalhando, mas sabem que tem a fazer em casa. O homem inteligente tenta ajudar um pouco também a companheira, a fazer algumas atividades também domésticas. Mas a gente sabe que está trabalhando fora, mas a cabeça já está girando, quando chega, tem o que fazer. Então, a mulher já nasceu com 5S, entendeu? Pode ver, dentro do processo da família. Ela é a primeira a levantar, por exemplo, né? Ela já prepara um café, já ordem, se tem criança, já deixa tudo organizado. Se tiver roupa para lavar, já liga a máquina. Ela fica com o braço cruzado olhando a máquina bater? Não. Ela fica à distância, ouvindo só o barulho. Sabe as fases que a máquina tem, o momento que ela está enxaguando, está lavando, tudo à distância. Põe o leite, não deixa derrubar. Agora você pede, por exemplo, para o homem olhar o leite, bastou um cachorro banar o rabo, ele já dizia e o leite derrama. É a única função que deu para ele, perde. Então a mulher já nasceu multifuncional, né? Por isso que está dando certo no setor produtivo. E também os cuidados, né? Hoje, as grandes empresas, muitas delas estão contratando mulheres para no setor de empilhadeira, porque tem ser humaninho aí que tem aquilo como uma máquina, né? Uma metralhadora, sai atirando para todo lado. São 3, 4, 5 toneladas. Então o camarada vai... A gente vê muitos caminhões aí com a traseira estourada, porque o cara é totalmente descontrolado. Na hora de colocar ou de tirar o produto, arrebenta tudo o caminhão. Então, até nisso a mulher deu certo. Né? Se está na NASA, né, não tem muito o que falar, né? Então, o 5S é isso daí, né? Ele faz com que crie disciplina, né? E muda o comportamento das pessoas. Se mudar comportamento é mudar paradigma, né? O que é paradigma? São modelos mentais que a gente tem, e muitos deles a gente traz desde a nossa infância. Então, esse modelo mental é que precisa ser mudado. E é difícil, né, a gente mudar alguma coisa que a gente tem anos a fio enraizado, né? Então, às vezes é sofrimento em cima de sofrimento. Mas se é necessário, por que não mudar? Se é para melhor, por que não mudar? E o 5S nos mostra isso daí, né? Ele traz todo esse conceito, essa
essa metodologia, né, que a gente, sim, tem que melhorar cada dia. E, por último, Shitsuke, que autodisciplina ou disciplina, que eu falei. Nada desses 4 S's passam a ser eficientes ou produtivos se não houver autodisciplina. Se existe que a gente consegue conquistar e crescer e adquirir outras competências através da autodisciplina. Uma pessoa indisciplinada, ela não mantém o seu padrão. Ela faz sempre a coisa do seu jeito, que nem sempre é o jeito certo. E quando tem disciplina, você segue padrão. Você é obediente àquilo que realmente tem que ser feito. Tá claro? E finalizando aqui, ó, vamos fazer uma recapitulação rápida. Nós falamos do Lean Thinking, né? Que é mentalidade enxuta. Falamos do primeiro pilar do sistema Toyota, que é o JIT, Just in Time. Falamos do segundo pilar, que é o JIDOKA, não é isso? Falamos também do Heijuka, que é nivelamento de produção, do trabalho padronizado, onde tem padrão, tem qualidade. Falamos do setup, que é troca rápida de ferramenta. Falamos do sistema SMED, que é o setup menos de 2 dígitos, né? Falamos do OEE, que é eficiência global do equipamento, e da TPM, que é a manutenção preventiva total. E também do PCP aqui, que é o planejamento, controle de produção, né? Lembra disso? Planejamento, programação e controle de produção. E finalizando com o Kaizen, melhoria contínua, e o 5S, que é disciplinador. Então, a gente tendo essas ferramentas em mão e praticando no dia a dia, a gente se torna um profissional multifuncional. Faz com que realmente o currículo fica atraente para as grandes empresas, as melhores empresas para se trabalhar.